e também em outros estados. Karen, como é que é essa violência, né, contra a mulher, ela não é apenas física, não é? E Explica pra gente. isso. O que é muito comum é que as pessoas acham que a violência contra a mulher é quando efetivamente o marido bate, empurra, alguma coisa mais séria, né? Uma tentativa de homicídio aí. Acontece que a violência, ela se dá de formas muito mais sutis que a gente não identifica, mas que a Lei Maria da Penha prevê. E aí nós temos alguns exemplos, né? Empurrar é agressão, então humilhar, xingar, diminuir a moral da mulher, ofender, isolar ela da família, todas são formas de violência. Esconder os documentos, dominar o dinheiro, controlar o dinheiro, cancelar cartão de crédito, controlar com quem ela fala, com quem ela não fala. Nós temos, inclusive, a violência patrimonial, que é geralmente o homem que administra os negócios da família, e ele se usa disso para forçar a mulher a continuar no relacionamento. E a gente tem até a violência sexual, que vai desde o assédio sexual, estupro propriamente dito, como outras formas mais sutis, como impedir de tomar anticoncepcional, obrigar uma mulher a abortar ou até transmitir uma DST. A gente tem dados aqui, ó, o levantamento nacional mostra que 68% das brasileiras têm uma amiga, familiar ou conhecida que já sofreu algum tipo de violência doméstica. Esse índice é ainda maior entre as tocantinenses, né, acreanas e amazonenses, com mais de 70%. E Karen, após essa agressão, como é que a vítima deve proceder? Sim, o muito importante é que a vítima denuncie. De preferência, busque uma rede de apoio, uma família, uma amiga. Se puder, contratar um advogado especializado para ir fazer a denúncia. Em uma das delegacias da mulher, por exemplo, em Manaus nós temos 3, uma na Zona Leste, uma no Parque 10 e uma no Educandos, né? E aí, depois dela fazer essa denúncia, é pedir uma medida protetiva, como afastamento do agressor do lar, medida protetiva de afastamento do agressor daquela mulher, até pensão alimentícia enquanto protetiva ela pode pedir, e se ela não conseguir se afastar do agressor, ela pode pedir um abrigo, né? Então, existem vários instrumentos legais para essa mulher denunciar e não sofrer represálias. Cara, eu acho que também uma questão é que a mulher ela tem assim vergonha, né, de denunciar. Por que isso acontece? Tem. As mulheres têm muita vergonha de denunciar, principalmente as mulheres das classes mais altas, né? Pela pecha que fica. Até hoje nós temos uma sociedade muito patriarcal que culpa muito a vítima. Então, ela apanhou, o que ela fez para apanhar? Então, né, sempre se tenta colocar a culpa da vítima. E também o que acontece com as mulheres é porque são relacionamentos afetivos íntimos. Então, ela fica com medo de denunciar, porque existe uma dependência patrimonial, emocional, existe uma pressão social, existem filhos, existe uma família. Então, tem todo um contexto aí envolvido que impede que as mulheres denunciem, né? Mas é muito importante, porque eu conheço várias mulheres que foram vítimas de violência e não denunciaram, e essa pessoa foi no próximo relacionamento, matou, ou agrediu muito seriamente a próxima parceira. Então, no menor sinal de violência, denuncie, porque aquela pessoa vai responder um processo e talvez ela repense antes de agredir outra mulher. Rita Pontes. Karen, a pergunta que eu tenho para fazer para você é justamente para aquelas que estão iniciando um relacionamento. Como é que faz para tentar identificar os mínimos sinais que a mulher está sofrendo violência? E a pergunta que o Luiz fez agora há pouco, ela é bem pertinente, porque tenho certeza que muitas não denunciam o agressor ou seu companheiro por vergonha de estar vivendo aquela situação. A gente tem que, eu acho que começa
pelo que a gente está fazendo aqui, falar sobre isso. A culpa nunca é da vítima. Eu acho que falar sobre isso, discutir sobre isso, como a gente está fazendo agora, é o primeiro passo. Segundo, que a mulher entenda que ela tenha direitos e que ela não vai sofrer represálias. E é o que eu procuro, é uma das minhas missões como advogada, transmitir essa informação através de todos os meios que me são permitidos, para que a mulher não tenha medo de denunciar, que ela está fazendo aquilo pela própria família, pela segurança dela, os filhos dela precisam dela bem, né? Então, tem que vencer mesmo. A gente tem essa pecha social, mas eu acho que o agosto roxo que passou agora foi sobre violência da mulher. É muito importante no sentido de esclarecer esses aspectos e a gente trazer isso mesmo. Eu fui vítima de violência, eu não sou culpada por isso, né? Eu acho que é muito trabalhar isso também. Agora, e também há penalidades, né, Karen? Sim, existem penalidades. E, gente, se eu peço uma medida protetiva para uma cliente minha e o agressor não respeita, a penalidade é prisão. Então, tem que entender que existe, sim, uma penalização. Outra marca muito grande que a gente tem, mácula, são mulheres que têm vídeos íntimos exibidos em redes sociais e têm muita vergonha de denunciar, porque acham que não vai dar em nada. Nós temos vários casos assim no escritório, em que a gente conseguiu condenar o agressor, fazer ele pagar, ser preso, pagar indenização. Então, entender que ele não pode fazer aquilo com outra mulher. A gente não pode desistir de fazer justiça, porque é uma por todas, basicamente. E sobre a Lei Maria da Penha? Ela está aqui para ajudar as mulheres. Isso, a Lei Maria da Penha, ela tem uma série de previsões, inclusive com todas essas modalidades de violência que eu trouxe, com as medidas protetivas. A violência patrimonial foi a última incluída, mas a Lei Maria da Penha já tem 18 anos. Hoje nós já avançamos muito, porque temos delegacias especializadas, Ronda Maria da Penha, que sempre visita as vítimas para ver se está tudo bem. Então, a gente tem uma representatividade bem grande hoje, e eu acredito que cada vez mais vai ser denunciado. Quanto mais informação a gente divulgar a esse respeito, mais essas mulheres vão denunciar. Inclusive, uma das medidas da Lei Maria da Penha é o divórcio decorrente da agressão. E esse divórcio importa tem uma indenização que não precisa nem ser comprovada, porque o dano é presumido, segundo o STJ. Então, nós, assim, temos que dizer para mulheres que vivem, às vezes, a violência psicológica, moral, é até mais grave do que a física, porque ela aprisiona de uma forma que a pessoa não percebe que ela está sofrendo violência. Então, dizer para essas mulheres que tem saída, né? Então, assim, temos os alimentos compensatórios, no caso, mas meu marido administra todas as empresas, todo o dinheiro. Nós temos a previsão de alimentos compensatórios, que é para essa mulher receber até a partilha dos bens. Então, tem uma série de saídas aqui legais, mas a gente precisa que o primeiro passo a mulher dê, que é denunciar. A gente tem participação do ouvinte, Karen, o Perfeito. Augusto. Ele está falando aqui: bom dia, a grande problemática da Lei Maria da Penha é a ineficácia do sistema penal ante a violência contra a mulher, tendo em vista a impossibilidade de impedir prática de novos crimes. O fato de não escutar os interesses da vítima nem ajudar a compreender a própria violência, tampouco contribuir para uma melhor compreensão entre os gêneros. Muito obrigado pela participação, Augusto. É o seguinte, eu acho que realmente falta muita informação, mas a gente falando sobre isso, a gente consegue quebrar muitas barreiras, né? Nas nossas redes sociais lá do escritório, a gente sempre posta: eu já fui vítima de violência doméstica. Se você também foi, bota um ponto aqui embaixo. E aí, mais de 90 mulheres colocaram um ponto. Ou seja, quase todas as mulheres que eu conheço já foram vítimas de alguma das modalidades de violência doméstica. Então, a gente saber disso e denunciar é o primeiro passo para o sistema legal funcionar.
inclusive denunciando o descumprimento dessas medidas, né? Pedindo a prorrogação dessas medidas caso a ameaça continue. Então, existem sim meios legais, né? E existem profissionais capacitados para auxiliar as mulheres nesses casos. Karen, tem aquele ditado que o pessoal fala que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, mas tem que meter sim, né? Tem que meter a colher sim, gente. A gente não pode ignorar uma mulher, porque você pode ser simplesmente cúmplice de um assassinato ali, né? Então a gente tem que parar com essa cultura. Em briga de marido e mulher, chama a polícia se você não quer se meter, sabe? Tenta acalmar os ânimos. Ninguém tá te obrigando aqui, o homem com a faca tentando esfaquear e tu se jogar no meio, né? Mas denuncia, chama atenção, grita, buzina, faz alguma coisa. Se mete a colher? Sim, porque essa mulher, ela tá em risco de vida. Qualquer tipo de agressão é o início do que pode terminar num feminicídio. Rita Pontes. Rita? Oi, Luí. Oi. Então, continuando aqui a entrevista falando sobre violência doméstica, eu tenho uma pergunta a fazer, a seguinte, nesses casos, né, no caso que a mulher já sofreu a violência, como é que as pessoas que estão próximas a ela podem ajudar, né, porque geralmente ela fica sensibilizada, fica frágil, né, como ajudar essa mulher que foi vítima de violência de todos os tipos? A rede de apoio é essencial. Então, geralmente os agressores, antes dele partir para a violência física e outras mais gravosas, ele vai isolar essa mulher dos amigos, da família. Então, se você desconfia que alguém que você conhece está sofrendo violência doméstica, deixa essa pessoa saber que pode contar com você. Fale, olha, eu estou aqui, se precisar de alguma coisa, eu estou aqui. Não necessariamente precisa abordar, olha, eu acho que tu está sofrendo violência doméstica, porque geralmente a vítima não se enxerga assim. Mas você deixar claro que eu tô aqui, eu conheço um advogado que pode te ajudar, eu vou na delegacia com você se necessário, porque geralmente as pessoas que sofrem violência, elas estão completamente isoladas. Então elas estão sem rede de apoio e elas enxergam no agressor a única forma de continuar vivendo. Conversamos com a advogada especializada em direito da família, Karen Almeida, falando sobre violência doméstica. Karen, muito obrigado pela participação. Por favor, deixe suas redes sociais para quem quiser seguir. Gratidão, Lui, pelo convite. Karen Almeida ADV. Vocês podem me achar no Instagram e lá tem todas as outras redes sociais. E se você é mulher e está sofrendo violência, denuncie. Se você conhece alguma mulher que está sofrendo violência, denuncie também. Muito obrigado pela participação. A gente vai